Olá, meus alunos de física do 9º ano. Eu vou corrigir aqueles exercícios que eu passei de revisão, tá? Para revisão da PB do segundo bimestre. Então, é referente ao capítulo 17. Então, vamos lá, começar a corrigir. Número 1. A princípio, como todos os corpos visíveis emitem luz, eles são chamados de fonte de luz. Então, como as fontes de luz podem ser classificadas? Então, tá aí, olha. As fontes de luz, elas podem ser classificadas como fonte de luz própria, primária ou corpos luminosos. E fonte de luz secundárias ou corpos iluminados. Então, tá aí a diferença. Agora, eu vou para o número 2. Explique o que são fonte de luz primária e fonte de luz secundárias. Dê exemplo. Olha só, fonte de luz primária são corpos que emitem luz própria. Exemplo, uma vela, um sol, ou uma vela, o sol, tá? Agora, outras estrelas também são exemplo, uma lâmpada elétrica, um fósforo aceso. Isso aí são corpos luminosos, chamados de corpos que apresentam luz própria. Agora eu vou para os secundários. O que são secundários? São corpos que refletem a luz de outros corpos. Então, como exemplo, temos o satélite natural da Terra, que é a Lua, e os planetas. Agora vamos para o número 3. A número 3 é qual a diferença entre sombra e penumbra. Então, olha só, sombra é uma região na qual a luz é emitida por uma fonte totalmente bloqueada por um corpo opaco. E penumbra? O que é penumbra? Penumbra é uma região na qual a luz é emitida por uma fonte parcialmente bloqueada. Então tá aí a diferença de sombra e penumbra. Agora eu vou para o exercício 4. Olha só. De acordo com o comportamento da luz que incide sobre os corpos, eles podem ser classificados em corpos transparentes, opacos e translúcidos. Diferencie os 3 e dê 2 exemplos de cada. Então, vamos falar primeiro dos corpos transparentes. Corpos transparentes são os corpos pelo qual a luz consegue atravessar totalmente. O exemplo de corpos transparentes, por exemplo, janela de vidro, poça d'água. Agora eu vou falar para vocês o que são os corpos opacos. Corpos opacos são os corpos que impedem a passagem da luz. Por exemplo, uma porta, uma parede, uma pessoa, a madeira. Isso são corpos opacos que impedem a passagem da luz. E por último, os corpos translúcidos. O que são corpos translúcidos? São corpos que a luz consegue atravessar parcialmente. Exemplo, vidro fosco, folha de papel, alguns plásticos. Então, esses são os corpos translúcidos. Agora, eu vou para a número 5. Número 5. Quais são os 3 princípios adotados pela óptica geométrica para explicar os fenômenos luminosos e explique cada um? Então tá, olha só, são 3 princípios. Eu vou falar o primeiro princípio, é o princípio da propagação retilínea na luz. Tá? O que é? Em um meio homogêneo a luz se propaga em linha reta. Tá aí. Agora eu vou falar do outro princípio, é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que é isso? O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. E por último, o outro é o princípio da independência dos raios de luz. Então, é quando um raio de luz, ao cruzar com outro, não interfere na sua propagação. Então, tá aí os três princípios adotados pela óptica geométrica. Agora, eu vou para a 6. A 6 é o que são raios luminosos e feixes de luz. Primeiro eu vou falar o que são os raios luminosos.
Olha só, raios luminosos são linhas que representam um caminho percorrido pela luz. E feixe de luz é um conjunto de raios luminosos. Simplesmente, muito fácil. Agora eu vou para a 7. A 7 é como são classificadas as fontes de luz em relação às suas dimensões. E explique cada uma e dê exemplo. Então vamos lá. As fontes de luz, olha só, elas são fonte pontual ou putiforme. Uma fonte pontual ou putiforme é quando a fonte tem tamanho desprezível. Por exemplo, uma vela, uma lâmpada. Então, é um tamanho desprezível. Agora, a fonte extensa, a fonte de luz extensa, é uma fonte com dimensões consideráveis. O exemplo é o Sol. Então, tá aí a diferença, a classificação das fontes de luz. Expliquei cada uma delas e dei o exemplo. Agora nós vamos para a número 8. Explique o que é reflexão da luz. A reflexão da luz é o retorno de um feixe de luz para o meio de origem ao atingir a superfície. É como se ele bate e volta. Então, isso é a reflexão da luz. Agora eu vou para a 9. A 9 é quais são as leis da reflexão. Então, olha só. Vou falar da primeira lei. Os raios incidente, refletido e o normal são coplanares. Eles estão no mesmo plano. E a segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, tá aí as duas leis da reflexão. Agora, eu vou para número 10. Explique o que é difusão da luz. Olha só, difusão da luz ocorre quando a luz incide sobre uma superfície irregular e se reflete. Então, isso aí que é difusão da luz. Número 11. Agora eu vou para 11. Explique o que é refração da luz. Refração da luz é quando a luz passa através de dois meios transparentes e tem sua velocidade de propagação alterada. Então, isso aí que é a refração da luz. 12 agora. O que é um sistema óptico? Dê 2 exemplos de sistema óptico. Olha só. Um sistema óptico é uma superfície ou um conjunto de superfície que interage com a luz. Agora, olha só, sistema óptico, lentes, espelhos e primas são sistemas ópticos. Agora eu vou falar a outra pergunta. Agora eu vou para o número 13. 13. O que são espelhos? Espelhos são superfícies polidas que refletem a luz. Simplesmente isso. 14. Quais são as características da imagem de um espelho plano? Olha só, virtual, igual e direta. Então, são as características da imagem de um espelho plano. E 15. O que são lentes e qual a diferença entre lentes divergentes e convergentes? Olha só, lentes. O que é lente? É um elemento que atua com refração da luz. Elas podem ser divergente e convergente. A divergente, como o nome já diz, elas divergem os raios, aumentando a imagem. E a convergente, elas convergem um raio para um ponto. Então, tá aí a diferença entre lentes convergentes e lentes divergentes. Agora, a última. Qual a lente utilizada pelas pessoas que apresentam miopia e hipermetropia? Olha só, miopia são as lentes divergentes. Quem tem problema de miopia tem dificuldade de enxergar de longe. E lentes convergentes são usadas para as pessoas que têm hipermetropia, que têm dificuldade de enxergar de perto. Então tá aí, isso aí foi uma revisão, tá? Para a prova, eu espero que todos tenham feito. Então tá aí, um beijo e até o próximo vídeo.